Ei, som. Boa tarde. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes à palestra Diversidade e Cultura, Outros Saberes para Outra Educação, do terceiro encontro de educadores do século XXI. Agradecemos a presença de todos, antecipadamente. É um prazer que vocês estejam aqui conosco. E vou fazer minha autodescrição. Eu sou Humberto, um homem negro, careca, estou com óculos arredondado, uso barba, estou com camisa off, cor off, e uma calça jeans claro e um tênis, agora grafite. Sou analista de educação na área de humanas, na divisão de conteúdo da educação básica, aqui na gerência de educação básica da Firjan SESI, e também sou um praticante de antropologia. E é bom eu falar de onde eu estou falando, porque eu sou um praticante de antropologia e um pivete da Sussuarana Velha, bairro, favela de Salvador, Bahia. Então, é dali que eu olho para o mundo. Então, convido para a palestra Luiz Rufino, que é pedagogo, doutor em educação pela UERJ e pós-doutor em relações étnico-raciais pelo Cefet. Professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, atua no programa de pós-graduação em Educação, Cultura e Comunicação em Periferias. Pesquisador das culturas afro-brasileiras e saberes populares. É autor de obras que valorizam a oralidade, corporeidade e epistemologias ancestrais. Sua prática pedagógica se inspira em capoeira, jongos e terreiros, integrando conhecimento, arte e resistência. Seja bem-vindo, professor Luiz Rufino. É um prazer tê-lo aqui. Alô? Tudo bom, gente? Boa tarde. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem socialmente branco, né? Estou aqui com uma barba baixa por fazer, um cabelo que já está ficando ralinho, vestido todo de branco, com um tênis cinza. Então, vamos começar com uma questão provocadora para que a gente possa ouvir um pouco dos pensamentos do professor Luiz Rufino. Então, a educação foi o caminho histórico construído pelos movimentos negros, desde a Frente Negra, passando pelo Movimento Negro Unificado, e tendo iniciativas como a Escola Manhilda, do Bloco Afro-Leaê. Enquanto isso, o Estado brasileiro só entendeu a importância da inclusão do negro muito recentemente, mas já estamos vendo bons resultados em pouco tempo. A Unicamp, por exemplo, incluiu o álbum Sobrevivendo no Inferno, dos Racionais MCs, nos vestibulares, e deu o título de doutor honoris causa para o grupo, primeiro título dado a um grupo. Gilberto Gil, certa vez, disse: as cotas estão civilizando as universidades. Diante disso, como pensar em educação que não se proponha a ser universal e que valorize realmente os diversos saberes? Então, vamos lá, né? Que encrenca essa pergunta do Humberto. Primeiramente, eu queria falar aqui da minha alegria de estar com o Humberto, uma pessoa que eu tenho profunda admiração, respeito, um pesquisador necessário, né? Inclusive para os temas que estão sendo mobilizados nessa tarde de hoje. É um belo reencontro, Humberto. Te agradeço pela pergunta generosa. E essa pergunta ela traz uma dificuldade, porque ela traz a noção de educação de uma certa forma, enunciando aquilo que nós temos enquanto expectativa da educação, porque nós fomos formados por um sentimento, por um afeto, por uma intenção da educação como um bem comum. Entretanto, a educação ela é mais do que uma única coisa. Eu vou tentar caminhar nessa resposta pensando a partir de um jongueiro, lá da região aqui do Sul Paraíba, né, que uma vez ele, ao falar sobre a tradição do jongo, que é uma tradição que tem um entendimento da palavra, da força criadora da palavra, como é muito próprio das populações negro-africanas, centro-africanas, né, os povos do grande tronco étnico-linguístico banto. E ele, ao falar sobre o jongo, ao falar sobre essa filosofia da linguagem que é o jongo, ele descreveu
esse saber falando o seguinte: o jongo é um dizer que comporta vários entenderes. Então, o que ele está querendo dizer? Existe uma artimanha da linguagem, existe uma artimanha de pensar a vida, a existência como um problema da linguagem, que os jongueiros entendem que uma única palavra, ela pode dizer várias coisas. Eu tenho entendido, Humberto, que a educação ela vai ao encontro disso que o jongueiro está chamando a atenção. Educação é um dizer que cabe vários entenderes. Entretanto, nós temos uma tendência a achar que a educação ela é sempre algo bom, né? E não à toa a gente pensa isso. A gente pensa porque, a grosso modo, a nossa experiência civilizatória, ela está fundamentada numa escolástica, ou seja, num padrão escolarizante que, para nos colonizar, precisou nos ensinar algo sobre o mundo, mas isso que foi nos ensinado sobre o mundo foi reduzido em absoluto daquilo que o mundo é na sua diversidade. Então, quase sempre, a gente assume um discurso sobre a educação, um entendimento sobre a educação, um posicionamento sobre a educação, por mais bem intencionado que a gente esteja, sem muitas vezes problematizar que a gente pode estar defendendo um padrão curricular colonial. E isso acaba sendo um grande problema. Aí vocês vão me perguntar, pô, esse cara veio aqui então para falar mal da educação? Não. Eu estou querendo dizer que é também uma face da educação, uma atitude educadora, a gente desaprender de certos cânones. É necessário que a gente exercite uma atitude atenta, sensível, de a todo momento questionar se as coisas que estão no mundo, elas correspondem à diversidade do mundo e a uma postura responsável, ética, de relação entre as diversidades. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um cara que, para mim, é um grande pensador da educação brasileira, que certamente vocês conhecem, mas ele não é tão lido assim nas faculdades de educação, enfim, nas formações de professores, que é o grandioso Paulinho da Viola. O Paulinho da Viola, ele tem um verso de uma cantiga dele que ele diz o seguinte: as coisas estão no mundo, só que eu preciso aprender. A educação, ela está para nós como um problema comum à nossa existência. Ninguém passa desapercebido pela educação. A educação, ela é um radical vinculado à própria ideia da vida. Ou seja, se estou vivo, se eu vibro vida, logo eu vibro uma instância educadora em mim, na relação com os outros, na minha comunidade. O que não dá conta da gente dizer que educação é sinônimo de escola. A escola até comporta modos de educação, experiências educadoras, entretanto, elas não são sinônimos, assim como ensino não é sinônimo de aprendizagem. Elas até se relacionam, mas elas não são a mesma coisa. Vejam como o jongueiro estava certo, um dizer com vários entenderes. As coisas são mais bagunçadas do que a gente pensa, e quase sempre nessa tentativa de escolarizar o mundo, de dar um único sentido para a vida, ou seja, universalizar aquilo que é diverso, a gente tende a fraturar essa diversidade. O que eu penso, honestamente, o que eu acho que, de uma certa forma, vocês possam até saber melhor do que eu, na medida que vivem e experimentam os cotidianos educadores de vocês, é que nós somos um país, nós somos um povo que passou e passa ainda durante uma experiência traumática de longa duração por experiências que, de uma certa forma, comportaram uma redução da diversidade do mundo na nossa subjetividade, nas nossas sensibilidades, na nossa cognição, na nossa linguagem. E nós precisamos, para que esse mundo seja vivido de forma mais saudável,
para que ele não seja suportado, mas para que ele seja vivido, que ele seja praticado de forma mais saudável, equânime, democrática, horizontal entre todas as vidas, a gente precisa propor outras maneiras de educar. Educar, ela tem uma relação profunda com existir para além da configuração de nós sermos uma mera máquina biológica. Como é que eu sei que uma pessoa está viva? Eu faço um exame de vida, a pessoa vai lá e se apresenta como viva. Ora, em termos educadores, estar vivo não é só isso. Estar vivo é mais. Estar vivo é ser potente, é ser criador, co-criador, é ser aquela que é capaz de administrar a agonia, que é ser um polo de afetos. A educação, essa palavra está muito na moda, afeto, né? Ela está sendo muito capturada até por uma lógica um tanto quanto mercantilista. Mas nós somos seres profundamente marcados pela nossa capacidade de sentir. Então a educação é aquilo que não só compreende a instância viva em nós de seres que criam o mundo, elaboram, sustentam o mundo, mas também de seres, como diria o Paulo Freire, que compreendem que essa jornada de estar no mundo é uma tarefa inconclusa, é uma tarefa inacabada. No sentido de Brasil, que a gente vive hoje, a gente ainda vive, infelizmente, um drama, uma batalha entre modos de educação que buscam uma experiência emancipada, uma experiência mais livre, uma experiência mais fraterna com a diversidade, e modos que se arrogam como educadores, mas eles são mais catequéticos do que eu penso. Eles têm mais a ver com a catequese do que qualquer outra coisa. E quando eu digo catequese aqui, gente, eu não estou falando de confissão de fé, eu não estou falando daquilo que cada pessoa tem liberdade de experimentar como um mistério, da beleza, do sagrado, enfim, não é religião. É, na verdade, um projeto escolarizador de mantermos sustentando um mundo que não cabe à diversidade de mundos que habitam esse mesmo lugar que a gente está aqui. Então, eu concordo com o nosso grandioso Gilberto Gil, ministro da Cultura, que as ações afirmativas no Brasil, elas produzem um efeito, que eu não vou chamar de civilizatório, mas eu vou chamar de ético, um efeito ético absurdo, talvez ainda profundamente subestimado pelas elites desse país, que são tacanhas, em grande medida. Por quê? Porque as ações afirmativas, elas não garantem a presença daquelas pessoas que, historicamente, tiveram seu direito de estar ali furtado, mas elas garantem um giro ético, estético, um giro enunciativo, uma possibilidade de fruição de outros saberes num espaço-tempo que, por querer ser total, por querer ser único, por querer dar a última palavra sobre tudo, quase sempre não se disponibilizou a uma escuta atenta, a uma presença sensível à diferença, à diversidade, né? O Brasil, assim como a América Latina, o Caribe, assim como o continente africano, assim como diferentes partes desse mundo, eles são, nesse exato momento que a gente está vivendo, produtores de educações que vão assegurar isso que a gente está chamando de futuro. Porque, vejam bem, se existe toda uma agenda global hoje que está vinculada à necessidade da gente driblar o desastre planetário que a gente mesmo se enfiou, ela perpassa por uma proposição pedagógica, que é aprendermos a sermos outras pessoas diante de um outro mundo que está por ser erguido e sustentado por nós mesmos. Nossa, muito obrigado, professor Luiz Rufino. É muito bom te ouvir, ficar refletindo junto, né? Vibrando nas provocações, na forma de pensar, porque aí você
coloca uma questão muito importante para a gente pensar quando a gente fala desse encontro, e aí eu coloco aqui encontro como eu aprendi com as pombogiras, como uma composição de desencontros, sabe? Que esse encontro que se dá com a chegada dos negros indígenas dentro da universidade, né? Que é aquilo que o Nego Bispo vai chamar do choque de civilizações, que ele vai dizer que não foi um processo colonial, mas sim um choque de civilizações, né? São formas de pensar diferentes, filosofias diferentes. Então, isso, pensando nisso, na provocação que você já fez, puxa o gancho para a próxima questão que a gente pode seguir discutindo, né? O historiador Leandro Bulhões afirma que precisamos questionar o paradigma das contribuições, onde o branco europeu contribuiu com tudo que é de importante na sociedade brasileira e os indígenas e negros apenas contribuíram com comidas, danças e culinária, por exemplo. Eu concordo com a afirmação do historiador, mas acrescento um ponto. Comidas, danças e culinárias são construções baseadas na filosofia desses povos, portanto, produção intelectual. Nesse caminho, a história dos negros e indígenas que não foram contadas nos livros permaneceram vivas e foram cantadas, dançadas, versadas por esses povos. Os negros e indígenas constroem um conhecimento que dança, canta e encanta. A interseção entre educação e cultura pode ser vista por esse caminho, sim ou não. Então, trazendo o mestre Nego Bispo para essa conversa, como podemos pensar uma confluência entre educação e cultura que proporcione, de fato, conhecimento mais plural? Pois é, essa pergunta é maravilhosa, Humberto, porque ela traz 2 pontos para mim. Um é um ponto que talvez tenha sido a pergunta que eu mais respondi ao longo da minha vida profissional, como alguém dentro da educação, principalmente como um pesquisador do campo da educação, que é: o que é a educação? A pergunta que eu mais respondo, isso tem muito a ver com a área que eu atuo, que é a área da interseção entre educação e cultura, onde essa pergunta que surge com mais frequência é: o que é a educação? O que é a educação? Uma vez eu fui participar de um encontro parecido com esse que a gente está aqui, sendo que no lugar do Humberto estava uma criança que ia me entrevistar, e isso acontecia no museu, estava sendo filmado, transmitido, e os adultos impregnaram a criança com perguntas que ela tinha que fazer para mim. Óbvio que não ia dar certo isso, né? E aí ficavam para ela assim: olha, ele é professor, ele é professor, ele é professor. A pergunta é: o que é educação? O que é educação? O que é educação? Na hora, a criança, tomada pela essa capacidade viva, que a gente, às vezes, quando é adulto, vai recalcando e consegue controlar, ela transborda e fala assim: a gente está aqui com o professor Luiz Rufino, e eu tenho uma pergunta para ele. Ao invés dela perguntar o que é educação, ela pergunta: esse negócio de educação, onde acontece isso? Aonde acontece a educação? Eu achei fantástica a pergunta. Depois escrevi um livro por conta disso, um livro chamado Ponta Cabeça, e com criança, vocês sabem que não tem muito tempo para ficar falando, elaborando e tal, é meio que uma capoeiragem, tu toma uma pernada, tem que dar outra. E aí, quando ela manda aonde acontece a educação, na minha cabeça, eu via imagens de festa, né? Assim, festas acontecendo, mas eu respondo para ela: a educação acontece no corpo. Ela: no corpo? Eu achava que era na escola. E ela: mas como é que é esse negócio de que a educação acontece no corpo? E eu acho que aí entra assim, uma grande discussão que linka essa questão com a primeira, que é o seguinte: nós somos seres que temos como fundamento do nosso saber aquilo que nós podemos aparar, acolher, aconchegar no corpo. Nós somos, eu gosto de usar esse termo, aquebrantados com a ideia de que o conhecimento, ele está numa esfera da dita racionalidade que não é corpo.
E nós sabemos que há uma longa tradição discursiva que organiza isso para a gente. A filosofia está aí para dizer, né? Inúmeros nomes estão aí para colocar. E a gente quase sempre entra num conflito entre o que é corpo e o que é mente. E aí, esse lugar do conhecimento, de uma dita consciência, ela não pode ser corporal, porque ela está dotada de uma condição que, inclusive, ela precisa regular o corpo, ela precisa conter o corpo, ela precisa administrar o corpo num lugar de não fala, né? Num lugar infante, que seria um lugar de meramente responder às normas dadas. A palavra infância, que vem do mesmo radical de infante, está profundamente vinculada à noção daqueles que não têm autonomia sobre a fala. Sendo que falar aqui não é só falar como atividade comunicativa, é se inscrever no mundo. Aí depois o Freud vem e resolve isso. Mas já recalcaram que a criança não pode. E aí, veja bem, o corpo ele vai sempre chegar primeiro. E ele vai sempre compor um sentido de elaboração, organização dessa experiência, que não é individual, ela é, antes de tudo, ancestral e comunitária. A professora Leda Maria Martins, ela vai dizer que aquilo que se inscreve no corpo, como movimento, como ritmo, eu estou falando com vocês, eu estou aqui só faltando levantar para dar uma cambalhota, né? Então, ela vai falar que tudo isso, o movimento, a capacidade de ocupação dos espaços, é o próprio saber, não é o corpo querendo dizer algo sobre o conhecimento, é o próprio conhecimento em si. E aí, talvez a pergunta de pesquisa que eu mais tenha feito ao longo de alguns anos é: como que você aprende? Porque aí me interessa saber a educação no cotidiano vivido, na cultura. E aí eu pergunto, como é que se aprende? Eu já fiz essa pergunta. Comunidades jongueiras, comunidades de terreiro, aldeias indígenas, mercado, rua, botequim, fazendo com pessoas diversas, do velho à criança. As respostas são as mais diversas possíveis. Ah, eu aprendi... Teve uma menina lá no Quilombo São José que me falou um negócio que eu achei interessantíssimo. Eu aprendi de esperar. Eu falei, de esperar? Como é que é esse negócio de aprender de esperar? Ah, eu ficava vendo, eu ficava sentindo, nem sempre eu sabia na hora, mas aí um dia eu me dei conta que eu aprendi, que eu sabia das coisas, eu esperei tanto que eu aprendi. Olha a formulação dela sobre o processo educativo. Ah, em um outro canto a pessoa fala, eu aprendi na barra da saia de fulano, né? Tem uma máxima filosófica da Jurema Sagrada, no Recife, que diz, aqui nada se ensina, mas tudo se aprende. Como é que nada se ensina, mas tudo se aprende? O Paulinho da Viola vai dizer, as coisas estão no mundo, eu preciso aprender. Então, há um lugar da aprendizagem que é uma disponibilidade para a vida. Essa disponibilidade para a vida, ela não vai estar vinculada a uma dimensão de uma cultura que ela não seja aconchegada, encarnada na própria experiência vivida. Por isso que nós precisamos, numa sociedade como a sociedade brasileira, tão traumatizada por violência mesmo, por esculacho, por humilhação, a gente precisa fazer o quê? Festa, a gente precisa fazer música, a gente precisa fazer comida, a gente precisa... Eu, sou fluminense, estava até outro dia fazendo festa, e estou até agora nessa vibe, fazendo festa. Por quê? Porque você precisa de uma dimensão de festa, como diria a Lélia Gonzalez, que é para reposicionar essa capacidade comunitária, ancestral, afetiva, de memória, que comunga de um núcleo corporal. Entende? Então não se faz festa sozinho, não se mata uma galinha para comer sozinho, é um exagero. Se ritualiza tudo.
Então, o que, que acontece? Isso que a gente está chamando de educação, que muitas vezes a gente acha que está restrito a um currículo, a uma narrativa escolástica, ela está sendo composta a miúde em pequenos rituais de reivindicação da vida. O processo educativo, na sua radicalidade, como um processo que acontece como cultura, então, em algumas perspectivas, até em uma perspectiva de uma dada antropologia da educação, a gente não vai ter tanto distanciamento de educação e cultura. Educação como cultura e cultura como educação. Ao ponto que você vai chegar em comunidades, as pessoas, você vai perguntar, mas vem cá, e a educação como acontece? As pessoas não vão saber responder. A pessoa vai te chamar para ir catar uma folha no mato e depois vai falar, vai lá catar aquela folha, mas que folha? Ué, mas você não foi comigo? Eu não te ensinei? Ah, mas você estava me ensinando? Não sabia. Então, há presumidos de uma experiência ritual cotidiana que elas implicam essa compreensão da vida. A meu ver, aí eu concordo integralmente com o Antônio Bispo dos Santos, que é uma pessoa que eu tive a sorte de ter uma amizade, uma relação muito bacana, que essa espécie de ruptura entre uma coisa e outra, ela está mais marcada por não só um choque civilizatório, como diria o Lévi-Strauss, mas por um abuso civilizacional, por uma atitude abusiva, por uma atitude de poder e rebaixamento daquilo que compõe e organiza os mundos a partir de outras gramáticas, sensibilidades e performatividades. Nossa, muito bom, porque eu fiquei pensando e refletindo algumas questões que você trouxe, e dentre elas a criança respondendo que aprender a esperar, né? Porque dentro da área que eu atuo, que é a antropologia das religiões de matriz africana, a gente, tempo antes de tudo é entidade, orixá, né? Então, o tempo tem que estar ali presente, não se faz nada sem tempo. E aí eu lembro que assim, no Candomblé da Bahia, a gente fala que aprender é catar folha. O que significa catar folha? Você vai catar folha um tempo todo e só com o tempo você vai saber para que aquelas folhas servem. Não é um aprendizado contínuo como o curricular que a gente tem. Você aprende pelo cheiro, você está cortando uma cebola, está vendo como é que se faz, não é só perguntando, fazendo, mas é pelo corpo, né? Aquilo que a Lisa Castillo vai chamar de aprendizado multissensorial, porque você tem todos os elementos para fazer. Tanto que se você chega no terreiro e fazer uma pesquisa e pergunta demais, bom dizer, você está usando só um sentido, você tem que usar os outros. Então, quando você traz isso, é muito bom perceber essa coisa do corpo e mente, como a gente aprende pelo corpo e como isso fica na gente. Então, esse catafolha é justamente essa ideia de a gente aprender, em algum momento, ele vai fazer sentido, porque aqueles saberes que a gente foi pegando vai se juntar e você falar, agora sim eu consigo entender aquilo que eu aprendi lá atrás. Então, achei bem interessante, né, para a gente pensar. E agora a gente vai para mais uma questão, para seguir provocando e tendo essas brilhantes respostas, né? Então, vamos lá, né? O antropólogo Roy Wagner aponta que inventamos a cultura constantemente, a partir de algo pré-existente. Importante ressaltar que a invenção, no sentido wagneriano, é apontado não como uma ilusão, mas como poder criativo baseado na nossa inventividade. Por esse caminho, não inventamos a roda ou o fogo por acidente, mas, antes de tudo, como forma de encontrar soluções para o problema que se apresentava. A filósofa Isabelle Stengers aponta que, frente às catástrofes climáticas, que você até apontou um pouco, temos a opção de cruzar os braços ou imaginar outros mundos possíveis. Acredito que, além de imaginar, podemos criar outros mundos possíveis. Diante disso, nos apresenta algumas possibilidades e potências de criar outros mundos possíveis enquanto projeto de inventividade. Pois é, eu tenho pensado, Humberto, que talvez esse seja o nó que a gente precisa enfrentar, né? Entender que a educação, mais do que nos preparar para algo, ela precisa nos instigar a inventar algo que ainda não é conhecido, mas que precisa ser fabulado, precisa ser imaginado. Então, tem uma dimensão de um exercício de imaginação política que toda e qualquer pessoa, ela faz quando ela, de uma certa forma,
percebe que ela está viva diante disso que a gente está chamando de existência. Eu vou contar para vocês mais uma história dessas minhas conversas com criança, para vocês verem como as crianças são danadas. Uma vez eu estava conversando com a criança, e aí era na época da pandemia também, aquela loucura que você fazia trocentas lives, não aguentava mais ver e participar, um monte de coisa no computador. E aí eu participei de um projeto, que era um projeto de contação de história para as crianças e tal, e aí no dia do lançamento também inventaram de uma criança conversar comigo e tal. Ao contrário daquele episódio que eu contei anteriormente para vocês, ninguém encheu o saco da criança, deixaram ela livre para perguntar o que ela quisesse. Eu fiquei completamente apavorado, porque eu fui para lá sem saber o que iria acontecer. E aí ela, em dado momento, pergunta assim para mim, olha, tu é professor, não é? Pô, me diz um negócio, tu é professor de quê? História, matemática, português e tal. E aquele negócio começou a me dar uma agonia absurda, porque como é que eu ia responder para a criança que eu sou professor da Faculdade de Educação, vinculado ao Departamento de Ciência e Fundamento da Educação, da área de Educação, Cultura, e eu não sabia responder aquilo para ela. E aí ela, e aí, é professor de quê? Aí eu comecei, eu sou professor num lugar que tem uma galera que está indo estudar para ser professor também. Aí ela, saquei, pô, tu é professor de professor, cara. Tu é professor de professor. Me diz uma coisa, tu que é professor de professor vai saber responder. Como é que é a escola que tu imagina assim, que ia ser bacana mesmo, para o mundo? Olha a pergunta da criança. Qual que é a tua escola dos sonhos? E na época, depois isso virou até um texto num livro chamado Vem Se Demanda, eu estava lendo o livro do Siddhartha Ribeiro, o Oráculo da Noite, né? E com aquela onda de que sonho, pô, não é necessariamente o que você faz quando está dormindo e tal. Aí eu mandei no peito da criança sem dó nem piedade. Falei assim, a escola dos meus sonhos tem duas coisas que não podem faltar. Ela, eu quero ver, tu que é professor de professor, que escola é essa? Aí eu falei, primeiro que a escola, ela não vai ser praticada só por humanos. Esse negócio de humano não está com nada. A gente tem que parar com esse negócio de só humano. Tem que ter outra... Aí antes de eu terminar de falar, ela falou assim, que negócio é esse? Tu não vai me dizer que a gente vai ter aula com alienígenas? E eu achei fantástico ela buscar os alienígenas. Eu falei assim, olha, não tinha nem pensado neles, pode até ser. Mas eu estou falando assim, ter aula com planta, ter aula com bicho, ter aula com olho d'água. Por que a gente não pode ter aulas com outras dimensões de ser professor a ser professor, né? O Eduardo Luna, um antropólogo colombiano que trabalha com a dimensão das plantas professoras, a dimensão do terreiro como o tempo semestre, o ancestral que ensina, que fala, o morto, né? Tem um monte de formas de aprender e de ter uma outra relação com o ensino-aprendizagem que a gente desconsidera. E aí comecei a falar essas coisas para ela, acho que ela não se empolgou muito, e ela falou assim, tá, tudo bem, mas qual que é a segunda coisa aí que não pode faltar nessa tua tal escola que não vai ter mais humano? Aí eu falei, aí ela manda assim, tu não vai me dizer que uma escola que vai aprender com bicho, com planta, vai ter prova também, né? Aí eu falei, mas é óbvio que vai ter prova, porra. Eu tinha precisado tirar a onda, né? Eu falei, é óbvio que vai ter prova. Entretanto, lá a avaliação não vai ser dada pela capacidade de resposta, e sim pela capacidade de fazer pergunta. Aí ela, adorei essa escola. Caraca, essa escola vai ser o máximo. Aí eu falei, tu gostou? Ela, é. Eu falei, mas por que tu gostou? Ela falou assim, porque não existiria possibilidade das crianças não terem sucesso nessa escola de fazer pergunta. Aí vocês veem, né? Se você hoje se matricular num curso de pedagogia, você vai cair numa disciplina ali, onde certamente você vai estudar dentro de uma sociologia da educação, o problema do insucesso, o problema da reprodução. E a criança, ela está dizendo que é necessário a gente pensar uma escola onde se transgrida o lugar dessa alta performance, do sucesso, com uma agenda de fazer pergunta, né?
Eu acho que tem uma coisa, Humberto, que assim, o nosso tempo, ele é um tempo muito cruel. Quando eu digo nosso tempo, eu não estou falando do tempo do relógio. Eu estou falando do momento histórico que a gente vive hoje, ele é profundamente cruel, porque ele instaura na nossa existência um nível de cobrança pessoal de nós com nós mesmos, o qual o filósofo Byung-Chul Han vai chamar de uma autoexploração, onde todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer ser bonito pra caramba, ganhar like, todo mundo quer ser o alto rendimento, sendo que, em termos ecológicos, nós não temos saúde para comportar esse protocolo. Uma vez que não há capacidade de você cumprir esse protocolo, o que te resta é a condição desviada de ser laudado no insucesso ou na incapacidade desse lugar de alcance impossível, ou o que te resta é uma transgressão absoluta e inventar uma outra possibilidade de se posicionar diante desse mundo. O Chul Han ele vai falar que essa outra possibilidade seria negando esse tempo acelerado e exercitando aquilo que, dentro da filosofia, tem uma grande tradição, que é a atitude de contemplação, né? Então, o que nós precisamos fazer antes de tudo? Recusar a ideia de que nós somos seres fadados a produzir, a consumir e a descartar, e contemplar a nossa própria condição vibrante no mundo como alguém que é habitado por vida. Nesse sentido, o processo de educação, ele tem uma profunda relação com coisas que a gente fala assim, precisa ser inventado, a gente precisa trazer uma carta na manga, mas talvez ela tenha mais a ver com práticas que a nossa própria comunidade dita humana no planeta, ela já conhece, porque são de bases comunitárias ancestrais. Então tem um fundamento comunidade e ancestralidade que ela emerge como aposta e não como promessa de futuridade, porque a catequese colonial ela vai engendrar a ideia da educação em 3 planos. Eu tenho estudado isso atualmente, que é o plano da promessa, do milagre e da salvação. Pô, meu irmão, vendeu promessa, vendeu milagre, vendeu salvação, é sucesso, meu irmão. Quem quiser fazer esse pacote aí, vai dar bom. Agora, se você tira a promessa e comporta uma dimensão de responsabilidade, relação, diálogo. Se você tira o milagre e você comporta uma dimensão tanto quanto materialista, mas não uma materialidade que enxuta a espiritualidade. A materialidade é lá Walter Benjamin, que assume a dimensão também daquilo que é misterioso, daquilo que a concretude não dá conta, e aí precisa da poesia. E se você assume uma ideia que não tem essa salvação, meu irmão, é agora, é saúde, é um projeto de saúde para o agora, aí a gente começa a comportar um sentido de educação que tem muita intimidade com inúmeros projetos comunitários nesse mundo, que estão desde aqui no Santa Marta acontecendo, desde lá no Bracuí acontecendo, desde lá com os Guaranis acontecendo, desde acontecendo no seu terreiro. E pode acontecer na nossa escola também. Agora, o problema é o seguinte, nós nessa égide tripla, essa Santíssima Trindade aqui, a gente está entendendo que isso vai abraçar todo mundo, e é a maior mentira, não vai abraçar todo mundo, é caô. A educação ela não vai servir para todo mundo da mesma forma. Ela precisa, então, assumir um lugar de precisão. Gente, me perdoem. Ela precisa assumir um lugar de precisão, esse lugar psicanalítico aqui da falha. Ela precisa assumir um lugar de falha. Não é a alta performance, não é a recusa da falta, é assumir a falha como um lugar comum
dessa nossa necessidade em se acolher, se tratar como um problema inacabado de um mundo que também é inacabado. Isso é uma coisa que me assusta muito, porque assim, hoje a gente tem toda uma teoria do fim do mundo, em vários campos, em várias frentes. Né? Tu pegar um Japeri, tu vai ter alguém teorizando sobre o fim do mundo, tu for na PUC estudar, tem alguém teorizando sobre o fim do mundo. A questão é, nós precisamos, mais do que uma teoria do fim do mundo, admitir aquilo que talvez seja uma premissa da educação, que o mundo ele não pode ter fim, ou esse fim, ele diz, único e exclusivamente a nossa passagem nesse planeta, porque a própria capacidade de perceber o mundo, se relacionar com o mundo, é um problema inacabado. A gente precisa assumir ele como uma responsabilidade. Então, me parece que a gente precisa hoje voltar a uma dimensão de fabulação de mundo, coisa que a gente faz pouco. A gente hoje, com um excesso, inclusive, um estrangulamento de informações, a gente está muito mais pautado, também com essa neurose da inteligência artificial num determinado plano, de ter resposta a curto prazo para tudo. E o tempo da fabulação, o tempo da lavra, como diria o Antônio Bispo dos Santos, o tempo da roça, é um outro tempo, é um outro fundamento. Por isso que o Bill Churran vai falar, se recusa esse excesso de sim, o que se chama de uma certa positividade tóxica, para assumir um lugar de negação na contemplação. Viver hoje é um tanto quanto frear as coisas. Capoeiristicamente falando, ou na perspectiva de uma criança, é você falar, eu não vou fazer, eu não quero, eu não vou fazer dessa maneira, mas vai fazer como? Vou fazer de outra forma. Vamos pensar junto, então, como vai fazer? Vamos pensar essa experimentação? Porque vai lançar o seguinte, por que eu preciso fazer dessa forma? Aí vai ter um argumento, por causa disso, daquilo. Mas e se não for assim? O que você vai sacar? Esse lugar da invenção, que é o lugar cotidiano. Porque tem muita gente que acha também que o lugar da invenção é o lugar do laboratório. É o lugar daquele cara cabeção que está pensando ali. O lugar da invenção é o cotidiano, é a trívia, é o comum. Retomar o comum, o ordinário, como a grande força criadora, é um ponto que, muitas vezes, por a gente enxergar coisas que estão tão longe, a gente esquece do que está muito próximo. Nossa, muito bom, velho, porque, mais uma vez, nos provoca a pensar a relação com o tempo, tanto tempo quanto o orixá, mas pensar também, eu lembrei muito, quando você estava falando, algumas questões. Uma delas é um ditado do candomblé, né? Tempo dá, tempo tira, tempo passa, folha vira. Então, o tempo é justamente esse processo, e aí vai em encontro ao que a Isabelle Stangres fala, de uma outra ciência possível, né? Precisar desacelerar para que a gente possa ter o momento da reflexão, que aí me lembra muito a ideia da contemplação mesmo. Precisa fazer com que o conhecimento, a educação, seja esse movimento também de desacelerar para que a gente possa refletir e produzir, inventar esses outros mundos, né? E quando você fala em olhar para essa ideia de fim de mundo, a gente percebe como é uma questão filosófica, né? Porque o pensamento eurocêntrico, ele chega para poder dizer, esse é o meu conhecimento e tem que acabar com tudo que está ali. Então, ele olha pelo fim, porque ele chega destruindo algumas coisas também, assim como a natureza está sendo mostrada, que quem preserva a natureza são os quilombolas, indígenas, as comunidades ditas tradicionais, e quem está destruindo o meio ambiente são os ditos cientistas, os donos dos saberes. Só contar uma história rapidinho, esse lugar virou meio que um jargão a gente falar do futuro ancestral. Né? Obviamente pela difusão da obra do Ailton Krenak, a gente tem outras pensadoras, como a Catiúça, que traz muito bem isso. É um problema filosófico, mas que, às vezes, a gente tem nadado raso. Teve uma vez eu estava dando uma aula lá em Duque de Caxias, no bairro do São Bento, e eu não sei se vocês sabem, mas a Baixada Fluminense ela tem vários sambaquis, né? E a gente estava no pé de um sambaqui dando uma aula com uma turma de pós-graduação e tal. E lá no sambaqui do bairro de São Bento, tem comportado ali, ou pelo menos tinha, o que era compreendido como 2 corpos de sambaqueiros. E a gente estava na aula da pós-graduação, falando para lá, falando para cá, e uma criança entrava e saía do lugar onde é o sambaqui.
entrava no meio da aula, fazia um furdunço danado e tal. Aí eu catei o moleque e falei assim, ei, cara, tu sabe o que está tendo aqui? Aí ele, sei, aqui está tendo uma aula. Eu falei, está tendo uma aula. E tu sabe o que tem ali? Apontei para o sambaqui. Aí ele falou, sei, ali tem 2 defuntos. E eu fiquei meio impressionado com a palavra defunto, porque a palavra defunto é pesada, né? Aí eu falei assim, pô, mas eu quis dar uma sacaneada nele. Eu falei assim, cara, porra, esses defuntos aí estão aí há 4.000 anos. Tu já conversou com eles? Aí ele, você tá louco? Eu vou conversar com o defunto o quê? Eu não falo com morto, não. Eu falei, cara, mas é importante, porque os caras estão há 4.000 anos, e olha a oportunidade que você está perdendo de saber o que era Duque de Caxias há 4.000 anos atrás. Porra, estamos ali quase emparelhando com as pirâmides do Egito, porra, os caras estão contando história de 500 para cá, porra, tem que conversar com os defuntos e tal. E ele ficou me olhando com uma cara assim de, cara, não faz nenhum sentido o que esse cara está falando. E aí ele manda assim, olha, eu nunca conversei com o defunto não, mas eu bem sei o nome deles. Cara, me deu um negócio ruim. Aí eu falei, o quê? Aí ele, eu bem sei o nome deles. Aí eu falei, eles te falaram? Aí ele falou, não, eu não converso com o defunto. Aí eu falei, tá, como é que você sabe o nome deles? Aí ele, minto, eu pergunto assim, tá, qual que é o nome deles? Aí ele manda assim, ó, igual um tiro, o nome deles é Ancestral. Aí eu fiquei meio estatelado assim, aí eu falei, eles te falaram que o nome dele é Ancestral? Aí ele falou, professor, já é a 3ª vez que você me pergunta se eu converso com o defunto, e eu falo que não converso. Aí eu falei, é verdade. Como é que tu sabe que o nome dele é Ancestral? Ele falou, porque o outro professor ali falou, os povos sambaqueiros ancestrais da Baixada Fluminense, que não sei o que e tal. Aí eu falei, tá. Essa brincadeira de fabular o passado, ela é fundamental para a gente constituir uma dimensão de futuro, de futuridade. Então, me parece que tem um lugar que ancestralidade, que é uma palavra, você sabe muito bem que você estuda isso, que é uma palavra que ela tem sido desnutrida dos seus fundamentos político-filosóficos, ela diz profundamente sobre a capacidade que a gente tem de sustentar a vida em comunidade. A educação, ela é um fundamento da vida, e não há fundamento da vida que não esteja implicado a uma ética ancestral. Se não estiver, está errado. É uma vida não vida. É uma vida só como uma espécie de mancha discursiva que é vida, mas ela não substancia a atitude de valor comunitário ao longo do tempo. Às vezes as pessoas me perguntam assim, e é coisa que a gente escuta, certamente alguém escutou aqui na sua vida o valor de ir para a escola. Ah, pô, tem que ir para a escola para ser alguém, para ter um bom emprego, pô, tem que ir porque só está indo para comer merenda, tem aquelas histórias. Essa palavra, está indo só para comer merenda, que talvez seja uma sentença racista, né? É uma sentença classista com os praticantes da escola. Ela leva a gente para pensar o que é fundamental. A gente vai ao encontro da educação para a gente se manter vivo, basicamente por conta disso. Obviamente que ela cumpre funções necessárias de mobilidade social, de exercício de um dado papel social, né, de responsabilidade comunitária coletiva, mas a gente precisa falar para nós mesmos e para as crianças, talvez elas saibam mais do que a gente é estudante e que a gente está em atitude educadora ao longo da vida e continua estando mesmo depois quando a gente morre. Porque depois, quando você morre, vai ter alguém que vai contar suas histórias e você continua vivendo uma relação educadora com o tempo, com o mundo. E é nesse caminho mesmo que eu estava pensando assim, refletindo contigo, do choque dessas civilizações na filosofia. Porque quando morre, continua ainda, porque a gente não olha para um fim. Quem olha para o fim é o pensamento eurocêntrico que está ali chegando e impondo um fim. Impondo um fim àquelas culturas que existiam ali para poder propor a sua.
Então tem toda uma questão que, enquanto as bases do pensamento, de algumas linhas de pensamento de filosofia africana, vai falar que o primeiro conceito é a autopreservação, porque a gente olha para a natureza para entender. Então, o primeiro é a vida, não é o fim. E aí a gente vai fazer um diálogo com o Nego Bispo. Por que é início, meio e início? Ele não fala em fim em nenhum momento. Então, é uma continuidade pensando justamente essa ideia de autopreservação. E é interessante pensar nisso, porque aí a gente tem um outro ângulo, outra chave, outra janela para olhar. Porque a gente vai estar olhando justamente para a construção e não a destruição de nada. Então, aí é possível imaginar outros mundos, criar outros mundos, fabular outros mundos, porque a gente não está pensando no fim, a gente está pensando na continuidade. Então, achei bem interessante o que você trouxe, porque faz um diálogo com algumas coisas que também vêm reverberando aqui. Espero que todo mundo também esteja gostando. Então, vamos agora ao momento de vocês também trazerem as suas contribuições para que possa dialogar com o professor Luiz Rufino. Olá, boa tarde a todos e todas. Agradecer a priori a mesa. Estou aqui embevecida de estar aqui participando desse momento. Meu nome é Jamile Lopes, né? Eu sou estudante de mestrado do PPGH-UERJ e sou educadora social e consultora em assunto étnico-racial no GESTA, que é um grupo de estudo de ação racial da Baixada Fluminense, né? Mais especificamente Nova Iguaçu. E o que eu quero trazer aqui para a mesa, né, especificamente para o professor Rufino, é no que tange às práticas de educação antirracista pós 20 anos, praticamente, da Lei 10.639, que nada mais é do que a alteração da LDB. Né? O que, pós 20 anos, já que falou de tempo, né, ainda se é resistente, mesmo diante de uma conjectura de diversidade, como gostam de colocar, de uma cultura, questão racial e indígena, mas a gente percebe, quem está no dia a dia, quem trabalha especialmente com organização social, que está ali aparelhado nas escolas públicas, infelizmente, que às vezes não tem essa gestão, não que não tenham profissionais. É muito bom deixar enegrecido isso, porque bota no papel do professor, do mediador, como se ele não pudesse, ele não quisesse. Muitas das vezes é a gestão que não corrobora para isso. E você falou de Frente Negra, esqueci teu nome, perdão. Exatamente. A questão das temáticas raciais que não são muito faladas e nem reverberadas dentro da universidade. Né? Eu sou de História. Então, eu trouxe Frente Negra para os meus alunos de 9º ano. E confesso para vocês, colegas, que eu fiquei meio tensa de achar que era um assunto muito robusto, muito denso. Quando não, eles me surpreenderam com um trabalho lindo de rap, trap, funk, samba, com a temática, o quanto nós precisamos ousar. E o outro ponto, Rufino, é a questão que também está muito reverberada, a questão de ser antirracista. Não só eu, quanto o corpo de uma mulher negra retinta, mas as pessoas não negras, de fato, entenderem esse papel. Porque eu vejo que está um boom de ser feio, não falar da temática antirracista, de não ser racista, mas como coadunar nisso dentro de uma sala de aula, especialmente em escolas periféricas, onde a maioria são de crianças pretas e pardas. Muito obrigada. Já é assim, direto? Pode ser. Pois é. Eu estou aqui só na oralidade. Obrigado, Jane. A questão da Jane é difícil pra caramba. Jamile, é difícil pra caramba, eu acho que daria um outro seminário só para isso. Mas você falando, eu fico pensando algumas questões que são o seguinte. Outro dia mesmo, tem algumas semanas, eu estava numa mesa dedicada à professora Azoilda Trindade, e a gente estava conversando sobre isso. A professora Yolanda Oliveira, da UF, que é uma das grandes mulheres educadoras desse país, pesquisadora lá do PENESB, enfim. Quando a lei fez 10 anos, ela apresentou, junto ao laboratório PENESB, um levantamento da aplicabilidade da lei. Né? E tinha um quadro, que eu acho que é um quadro um tanto quanto dramático, que, por exemplo, muita gente pergunta, certamente muita gente te pergunta, Jamile, como eu faço? Sendo que é uma obrigatoriedade. É mais ou menos assim, você não entra para dirigir um carro falando assim, como eu faço para botar o cinto de segurança? Entende? Você não faz isso.
E aí, por que isso acontece? É por conta da própria dinâmica do racismo na sociedade brasileira, e o professor Amaury Mendes Pereira, lá da Rural, nos ajuda a pensar também isso, que ele vai falar, a lei, na medida que ela traz a obrigatoriedade, tem um impacto que é a própria face do racismo como uma inteligibilidade dessa sociedade supremacista branca, que ela vai operar no que ele chama de pós-racismo. Então, por exemplo, daqui a pouco a gente está em novembro, vai ter alguma abençoado que vai falar, estou trabalhando a lei no dia 20 de novembro. E você percebe, está trabalhando? Tá, mas não dá conta e muitas vezes abre uma brecha para fortalecer um estereótipo, um estigma racialista, né, que não contempla a problematização disso no cotidiano. Me parece que hoje a gente tem avançado de forma muito positiva, que é a discussão de entender que a sociedade brasileira ela tem um modelo de racismo que é muito particular dela. O Abdias do Nascimento falava de um racismo à brasileira. Esse racismo à brasileira do Abdias, ele vai denunciar aquilo que hoje se fala muito também, como branquitude, que é um poder de regular, vigiar, sem ser interpelado em nenhum momento, eticamente. O Florestan Fernandes ele falou de que no Brasil há um preconceito de ter preconceito. Me parece que a sociedade brasileira ela é uma sociedade que organizou a ofensiva colonial, estabelecendo o contrato racial como um pilar fundante, mas esse contrato racial ele também está embanhado no ethos judaico-cristão como teologia política, não tem nada a ver com fé, que traz para sociológica, para o dia a dia, um problema que é a dissimulação. O racismo é um problema da ordem da dissimulação na sociedade brasileira. Então, assim, você não vai ter absolutamente parâmetro que garanta se essa atitude de negação ela está se dando declarada ou não. O que a gente precisa manter e assegurar, e a lei é um componente necessário e importante de conquista dos movimentos sociais negros na história do Brasil, é que há um parâmetro legal para discutir a ética, porque o racismo é um problema da ética. E é um problema que coloca em questão a responsabilidade, principalmente das populações que usufruem da economia do racismo em prol da sua proteção, do seu acúmulo de poder, né, do seu favorecimento em oportunidades. Então, não tem como o racismo favorecer a população negra, mas ele estabelece uma relação entre negros e brancos, vamos colocar assim, isso poderia ser problematizado, mas que compila a necessidade dos brancos se posicionarem numa atitude de responsabilidade. Entende? Então, assim, o que isso tem a ver com o nosso problema maior, que é o problema da educação? Nós somos tratadores, tratadoras, lavradores, lavradoras, roceiros, praticantes disso que está radicalizado no problema de que eu vivo respondendo ao outro com a minha própria vida. Eu vivo porque viver, para mim, é um problema de assegurar também uma relação de responsabilidade, e por isso de bem-estar, o que não quer dizer que vai ter ausência de conflito, certo? Conflito pode ter, não pode ter extermínio, não pode ter a instauração de um parâmetro separatista, entende? Então, assim, essa é uma questão muito cara. Me parece que hoje, pela própria primeira questão que o Humberto fez, a gente já tem uma espécie de legado da Lei 10.639 a 11.645, assim como a gente tem um legado das ações afirmativas. A gente não pode esquecer que em menos de 20 anos atrás, gente,
E eu sou testemunha disso, muitos de vocês são. O Senado brasileiro, o Congresso brasileiro, a parte da universidade brasileira estava discutindo que isso ia levar a uma total separação da sociedade brasileira entre negros e brancos. E a gente está vendo o bem nos termos de uma justiça cognitiva, de uma justiça social que essas políticas elas têm produzido ao longo do tempo. Obviamente, elas precisam ser, a todo momento, assumidas como uma frente de batalha. Eu gosto muito de pensar a educação nesse sentido, Jamília, Humberto. A educação, ela, para muita gente, ela já é um salvo-conduto de que só uma boa ação basta. A educação ela é uma atitude guerreira, entende? E, como atitude guerreira, você também vai combater determinadas coisas. A gente não pode, de uma certa forma, destituir a força guerreira da educação da gente combater coisas que são equivocadas, entende? E aí, a gente vive um tempo que desnutre mesmo, desespiritualiza, desencanta esses termos que são tão caros para a gente. Tudo bem, eu sou Ana Paula, sou da Transforma Escola. E, assim, eu sou idealizadora da escola, é uma escola pequenininha que tem lá no Recreio, que é uma escola, uma microescola afetiva antirracista. Eu fiz um passeio com os meus alunos esse ano, lá no Quilombo de Marambaia, e que foi uma porrada, que eles proibiram o jongo lá, os próprios quilombolas, porque eles identificavam o jongo como uma dança ancestral africana vinculada aos orixás. Então, fui eu levar uma escola de classe média, de adolescentes, para um quilombo em que toda essa perspectiva ancestral foi excluída dessa comunidade deles, até por colonialidade, estamos falando da Marinha, não é para chegar nesse lugar. Como super fã da pedagogia da encruzilhada, como é que nós trazemos esse vínculo afetivo? Porque é uma sociedade separada, não tem jeito. Nós temos a classe média branca, cada vez mais separada, mais afastada, as escolas, principalmente as particulares, que são cada vez mais dominadas pelo esse capitalismo, por esse comércio louco. Então, como é que a gente faz esse vínculo afetivo entre ancestralidade dentro dessa nossa sociedade? Alguém quer fazer mais alguma, gente? Quer já te chamar? Será que eu já deixei aqui no... Boa tarde, eu sou a Madalena, sou professora do ensino básico superior e pesquisadora na área de ensino de biociências, com ênfase em ciência e arte. Eu estou me vendo numa, não sei se é uma encruzilhada agora, eu estou me vendo numa estrutura muito densa de formação acadêmica longínqua, colonizada, como a maioria das pessoas, né? Numa estrutura muito rígida e séria, que quando eu vou para a escola, para o chão da escola, isso não fazia mais sentido. E a questão da performance, da produtividade, tanto eu, enquanto professora e pesquisadora, com as minhas aflições de realidades, principalmente em escolas periféricas, que eu dou aula no município de Volta Redonda, e eu vi um distanciamento muito grande, aquilo deprimiu, uma agonia. E agora, tendo o conhecimento de iniciante do curso de Educação Antirracista, eu estou entendendo um pouco por que isso, né? Que é uma escola que não leva em consideração os CRIAs. Eu falo os CRIAs porque eu estou fazendo um trabalho agora sobre CRIA, esse conceito, né, de CRIA de comunidade. Então, a gente não conseguia enxergar. E eu, enquanto profissional da educação, e mulher também, eu tenho me deparado, e agora? O que eu faço com tudo que eu aprendi, né, da maioria dos autores brancos, né, tanto mestrado, enfim, aí toda a vida acadêmica, e isso não faz mais sentido para mim, e agora eu estou conhecendo outros autores, mas eu tenho uma estrutura muito engessada ainda. No entanto, eu acredito numa escola mais alegre e séria ao mesmo tempo. Não séria no sentido de engessada. Uma escola que dança, uma escola que tem música, uma escola decolonial, né? Diante desse epistemicídio, né? Que nem esse termo, essa ruptura, né? Do abuso civilizatório. Então, eu sei que não existe uma receita, mas é forte, né? Diante de uma estrutura de 15 anos de formação, vamos dizer assim, chão da escola,
como que a gente transgride de uma forma assim menos sofrida e menos raivosa, né? Combativa, sim, mas combativa de uma forma que não agrida a nossa saúde mental de uma forma tão grotesca. Sobre isso. Então, eu vou tentar pegar as duas questões no mesmo balaio e tentar sair no tapa com as duas assim, ao mesmo tempo. Porque tem uma coisa que é o seguinte, eu acho que vocês duas pontuam algo que vai para uma dada interseção e que a gente precisa pensar o seguinte, eu sou daquelas pessoas que têm defendido, nem todo mundo concorda, mas eu sigo defendendo, de que há um contínuo colonial, certo? Eu não gosto nem muito só de pensar as dimensões do que se chama de colonialidade, porque aí fica um debate muito de categoria, de classificação, que às vezes não alcança a experiência comum. Mas assim, no cotidiano vivido da população brasileira, a gente percebe que a ofensiva colonial, ela permanece a todo momento, entende? Então, a gente acompanha um noticiário, acompanha minimamente a vida da política institucional no Brasil, a gente percebe que há estruturas de poder que elas permanecem como há 400 anos atrás, entende? Então, a gente precisa trabalhar com a seguinte questão, Paula. O ancestral, a ancestralidade, ela não é uma categoria vinculada ao passado, ela é uma categoria contemporânea. Assim como o problema da colonização, ela também não foi erradicada numa dada experiência de independência. Ela também se inscreve como um problema contemporâneo. No caso brasileiro, daria um grande tratado clínico, porque a gente ainda teve uma independência feita pelo príncipe regente, não sei o quê, Parará Pão Duro. Tem um caô no Brasil que torna o cenário mais dramático. Mas o que a gente precisa pensar? A meu ver, a gente precisa pensar que a gente está diante de uma guerra de longa duração. Numa guerra, como nos ensinaria Fanon, não há muito espaço para a gente reivindicar uma dada tranquilidade, entende? O que não quer dizer que não vai existir momentos de inscrição de alegria. Eu acho que isso é algo muito importante, que, por exemplo, a própria Lélia Gonzalez, quando traz o problema do racismo, do colonialismo, para um campo da psicanálise, ela vai também enveredar para pensar alegria, festa. Por quê? Porque nós estamos diante de um mundo que nos submete a uma violência contínua e as formas que a gente tem de responder é fazendo política também de outra maneira, não só de forma belicosa, entende? Então esse é um ponto importante. E por isso que a educação ela é muito importante, porque a educação está para nós como uma espécie de política de vida. Se fala muito, por exemplo, em necropolítica, política de assassinato, epistemicídio, não sei o quê. A educação está para nós como uma política de defesa da vida. Por isso que ela não pode ser uma política de defesa de uma dada agenda curricular do Estado colonial somente. Entende? Então, o que isso traz para a gente? A gente vai dimensionar nessa vida agora, nesse tempo do agora, problemas ancestrais que se inscrevem na contemporaneidade. A violência é um problema, entende? A gente não pode achar que, eu vou buscar... Isso é um papo para a galera que, às vezes, vai de primeira, usando aquela metáfora futebolística, vai dividir a bola, vai de primeira. Eu preciso buscar a minha ancestralidade, que eu preciso me encontrar. Aí encontra um monte de coisa que não quer, um monte de coisa que, aí tu vai ter que tratar, que vai ser pesado, aí tu fala, meu Deus, e agora? É assim que funciona. Vai ter que elaborar, né? Tendo a dimensão de um trauma, até em termos psicanalíticos, você não destraumatiza. Eu não conheço alguém que tenha destraumatizado. Você reposiciona, você elabora, você conduz para um outro lugar. E essa tática de enfrentamento,
ela vai, de uma certa forma, pedir artimanhas guerreiras que são das mais vastas possíveis e que nem sempre vai também estar à disponibilidade de todo mundo. Essa que é uma sacada. A gente continua a crítica que o Paulo Freire faz a uma educação bancária, lá na Pedagogia do Oprimido, ela está dentro de uma crítica maior que o Paulo Freire faz à constituição do oprimido como um problema da violência colonial. Muita pouca gente faz essa leitura do Paulo Freire porque esquece de ler o que o Paulo Freire também estava lendo ali. E aí é um problema do próprio Freire. Mas ali tem coisas que vão desde o diálogo com Francis Fanon, com Albert Memmi, com várias lutas por libertação, com o problema dos golpes que estão acontecendo na América Latina, a gente está vendo aí, né? A história é fogo, está aí mais uma vez para a gente repensar esses problemas, onde a constituição do oprimido, ela vai precisar de uma pedagógica, não da libertação desse oprimido como um passe de mágica, mas de uma espécie de reposicionamento ético desse ser constituído como subordinado. Eu tenho dito isso, muita gente tem se decepcionado com essa minha fala. No outro dia eu até arrumei a quizumba com isso, o pessoal ficou com raiva, me mandou um monte de mensagem na rede social, meio assim, mais quente, que eu digo o seguinte: a descolonização não é um passe de mágica. Você não dorme colonizado, acorda descolonizado. Entendeu? Isso é uma retórica de uma artimanha mesmo neoliberal que transforma até mesmo a descolonização num problema do consumo. Entende? A descolonização, nos termos fanonianos, ela está mais vinculada com uma explosão corporal onde você não mais consegue suportar o mundo que te estrangula. Então, essa descolonização ela não vai acontecer como uma superação, ela vai acontecer como uma espécie de crítica, como uma espécie de consciência parida no próprio sofrimento. O que eu estou querendo dizer, Madalena? Sofrer é importante, em certa medida, não dá para sofrer demais, né? Mas, em certa medida, educação tem a ver com sustentar a agonia, entende? Isso é um problema, porque tem muita gente, inclusive em sala de aula, eu converso isso muito com os meus estudantes, que pensa que o processo educativo precisa ser só prazeroso. E não é só prazeroso. Tem um nível de sustentação de agonia, de mal-estar, de incômodo, de manifestação no corpo, que, por exemplo, num mundo onde a gente tem um monte de técnica de poder neoliberal que estimula o nosso desejo, o nosso prazer, a gente chuta isso facilmente. Eu não quero viver isso, eu não quero. É melhor eu fazer outra coisa, eu alimentar outra neurose, entende? Então, assim, parte desse sofrimento, ele também não é só desse processo, talvez a maior parte tem a ver com precarização, com outras violências, com tanto de outras coisas. O que me parece é que a gente precisa tomar a cabo que, assim, grande parte dos problemas que a gente tem hoje são problemas que são atualizados de um tempo antigo. Então, assim, como o próprio Humberto trouxe muita reflexão do tempo, esse tempo ele é espiralar. Tem gente que acha, porque a gente está aqui em 2025 fazendo esse debate, a gente não vai mais viver certas coisas que foram plantadas, plasmadas lá atrás. É o que eu chamo de um carrego colonial. O colonialismo, em tese, como uma legalidade, ele termina. Mas e o carrego? E esse acúmulo de energias, de subjetivações, de linguagens, que vão se manifestar no corpo, entende? Ele não se encerra, não tem passe de mágica para isso. Entretanto, continua-se tendo atitudes guerreiras de elaborar isso. O papel hoje da escola, no meu ponto de vista, é entender que há uma agenda comum, que é a agenda da defesa da vida. Entende? Porque não dá para a gente pensar que a gente vai formar alguém esquecendo que, antes de tudo, há uma vida ali que reivindica um outro reposicionamento ético no mundo. Agora, para fazer isso, a gente tem uma longa estrada política que a gente precisa defender. Entende? A gente não vai fazer a defesa convencendo ninguém, porque tem muita gente que não quer ser convencida disso. Entende? Então, essa ideia universalista da educação como uma grande consciência, a ideia
do milagre da salvação, promessa, milagre e salvação, ela é um problemão para a gente. Porque ela faz com que, às vezes, a gente até não entenda o quão potente é a nossa ação guerreira no cotidiano. Entende? Então, assim, tem uma estratégia guerrilheira que ela é de insistência, que ela é de bando, que ela é de reformulação de tática, que ela é de análise de conjuntura. Porque se você ficar só mirando, né, o Fanon ele vai dizer que o colonizado, só para a gente fechar esse papo, o colonizado ele não cessa de se descolonizar, aí ele dá uma dada hora, de tal hora até tal hora, porque é o momento dos sonhos. E quando ele sonha, ele não sonha com um mundo bom, ele sonha com o corpo dele dando porrada, pulando, gritando, saltando, fazendo um monte de coisa, que é necessário para mobilizar uma atitude de força e de poder, não para o outro, mas para o próprio reconhecimento de si como alguém que pode e deve disputar a sua liberdade. Eu trabalho basicamente com um público adulto, e um público que já entendeu há muito tempo como é que funciona a coisa. Então, parece que tem ali um presumido, algo que está posto, que às vezes é difícil, é quase inegociável. Mas o que eu tenho pensado? E tenho exercitado, ensaiado, sem nenhuma preocupação de que vai dar certo, mas quase numa necessidade de manter acesa a chama da utopia. É que é fundamental, na condição de sermos adultos, destronar a nossa adultice. O que eu estou querendo dizer sobre isso? Me parece que assim, há componentes, há composições do fundamento da educação, como corpo, disponibilidade, pergunta, ambivalência, inconclusão, que elas são muito presentes nessa performatividade do ser criança. E que, na medida que a gente se torna adulto, a gente vai meio que guardando isso, a gente vai recalcando isso, a gente coloca para um outro lugar, né? Ao ponto que essa noção de adulto é a noção da adulteração, né? Há um ser humano que foi adulterado. A gente trabalha muito na métrica contrária, de que você pega a criança como um papel em branco para formar, para ser um adulto XY. E a gente não problematiza o contrário, como, por exemplo, em inúmeras filosofias ancestrais de base comunitária, o ser já é. Na verdade, o percurso da vida é você não se perder daquilo que você é. Você não precisa se tornar absolutamente nada. Você não pode se desviar daquilo que você já é como uma grande realização política, cósmica, cunhada nesse sentido de fazer numa trajetória, numa travessia, uma inscrição ancestral. Então, eu acho que a gente precisa reposicionar isso. Destronar essa condição do ser adulto, que já está pronto, que sabe tudo, que sabe o que quer, que não pode mais ser questionado, que não pode se disponibilizar, e, de uma certa forma, exercitar aquilo que meu amigo Renato Nogueira chama de uma espécie de infancialização. Na verdade, esse tornar-se criança não seria uma regressão, seria uma disponibilidade para determinados afetos que, quando você é adulto, nesse mundo que diz para a gente o que é ser adulto, você não mais disponibiliza eles, esses afetos, você não mais acende eles. Entende? Então, como é que a gente vai começar a tensionar isso? Exercitando uma política da brincadeira. A gente precisa brincar. Comunidades que brincam, eu vinha batendo um papo ali no almoço, falando sobre isso. Comunidades que brincam são comunidades que têm muita capacidade de gerenciar conflito. Comunidades que brincam são comunidades que têm muita capacidade de organizar funções coletivas. Comunidades que brincam são comunidades que têm grande capacidade de organizar parâmetros de proteção e de cuidado
dos seus. Comunidades que brincam são comunidades que têm mais capacidade de falar sobre o que sente. Esse mundo adulto que a gente vive, a gente precisa entender que ele também está numa metragem dessas contratualidades de subordinação. Se a raça, o racismo, ela contratualiza, subordina o ser, se gênero e estruturas heteropatriarcais também subordinam o ser, se classe subordina o ser, se dicotomia humano-natureza subordina a composição ecológica das existências, essa dicotomia entre ser criança e ser adulto, ela também subordina uma força criativa existencial desses seres. Olha só que curioso, se a gente vai, por exemplo, pensar em termos do próprio desenvolvimento humano, é muito comum a gente falar que uma criança que tem 10 anos, ela não deixa de ter 6, que uma criança que tem 6 não deixa de ter 3. Agora, a gente não pensa que um adulto de 50 anos, ele deixa de ter 11, 10, 6. Às vezes você se lembra quando você vai para a clínica, aí você recupera um troço lá de trás. Sendo que isso não pode ser somente um problema clínico. Isso precisa ser pensado como uma possibilidade de reinscrição de uma ética da relação em comunidade. Então, a meu ver, é necessário a gente compor uma agenda brincante. Aí você vai me perguntar, mas Rufino, como é que é essa tal da agenda brincante? Você brinca? Sim, a gente pode brincar. Mas a gente pode também trazer para o bojo da relação outras possibilidades, outros alcances, eu diria até mesmo outros objetivos, sentidos, do que esse convívio ele pode. Não é necessariamente daquilo que se quer somente, mas daquilo que se pode. Por exemplo, é possível uma sala de aula constituir um ambiente de amizade? É possível. Quer dizer que constituir amizade, você destitui o conflito? Não. É possível contornar a ideia do conflito com relações de fraternidade, de intimidade? É possível. Eu estava conversando com os meus estudantes no outro dia. Eu estou com uma turma há 2 semestres. E eu falava o seguinte, olha, se nós tivéssemos 4, 5, 6, 7 anos, em 3, 4, 5, 6 meses, muito possivelmente nós seríamos os melhores amigos. Agora, por que a gente não consegue elaborar a ideia de se encontrar semanalmente, ficar horas juntos e estabelecer, de repente, um vínculo onde, mais do que um vínculo de compromisso, de avaliação, seja pautado por um vínculo de uma amizade. E essa amizade, ela pode ser problematizada. Ela não precisa estar num bem-querer acima de qualquer coisa. Ela é uma ética comunitária, ela é um pacto comunitário. Entende? Tem um mestre brincante, meu parceiro, mestre Roquinho, que inclusive dia 2 está lançando o livro aqui no Rio, fazer uma propaganda, que ele diz um negócio, ele é um cara do Vale do Jequitinhonha, e convive pesquisando brincadeiras, brinquedos populares na região do Vale do Jequitinhonha. Em grande parte das comunidades que ele passou, e que ele passa, convive, há uma retórica de que se você brinca, para brigar, depois é mais difícil. Então, quando você brinca, você passa a estabelecer uma outra relação de confiança. Essa relação de confiança, ela é um pacto reajustado no cotidiano. É como se fosse um fio de conta. É uma por uma que é posta, né? Então, assim, a minha sugestão é que nós, como educadores de mais diferentes áreas, a gente precisa pensar uma agenda da saúde, do bem-estar, do bem comum, do bem viver. A meu ver, essa agenda, ela perpassa por uma ideia de instaurar a brincadeira como aquela espécie do que eu chamei de um contrapé, de uma espécie de desaceleração desse tempo. Entende? Como que você vai fazer isso num ambiente profissionalizante? São várias questões e dificuldades que estão postas. Mas talvez acender essa crítica, essa reflexão, ela seja necessária. Porque há em nós a ideia de que brincar, fabular, imaginar,
Ludicizar é uma coisa que ficou restrita à nossa infância. A infância é uma construção muito recente, entende? Nós temos a brincadeira, nós mamíferos, temos a brincadeira como um fundamento matricial, é um fundamento materno, entende? Por isso que o anseio da criança é ir para o chão, é ir para a terra, é ir para a água, é porque é um fundamento nosso. Nossa, muito bom, né? Então, eu fiquei pensando no brincar, né? Brincar é coisa séria, né? Não é à toa que enquanto os hereis brincam no terreiro, eles criam mundos e criam muitas possibilidades. Então, brincar é coisa séria. E é importante, né, a gente ter essas discussões, as contribuições de vocês, faz a gente pensar em muitos lugares. Então, pensar para poder imaginar outra educação possível, é preciso pensar uma educação antirracista, como a colega colocou, mas para isso é trazer a questão da branquitude, e quando eu falo da branquitude, eu gosto de trazer o Guerreiro Ramos, que ele pensou isso lá atrás, na patologia social do branco, porque foi o primeiro a colocar o branco na roda para falar sobre questões raciais. Então, a gente precisa colocar o branco na roda, porque vivemos na sociedade do não dito, o que não disse não existe. Então, na hora que eu falo do racismo, agora eu trouxe o problema porque ele não existe. Então, é importante nesses pontos que a gente colocou. E a colega, quando fala da raiva, eu lembro sempre da frase do James Baldwin. Se você for um negro consciente, você vai viver constantemente com raiva. Mas o que você vai fazer com essa raiva é que é a resposta. Ela vai te paralisar, você vai te mover. Eu uso a raiva como combustível. Então, é uma parte desse processo. E já finalizando, então, aqui, uma das coisas que eu acho curiosa de colocar, que não foi pensado e aconteceu, né? Os dois que estão aqui presentes, fizemos pós-doutorado no Programa de Relações Étnico-Raciais do Cefet. Isso é bom ser colocado, porque temos o Programa de Relações Étnico-Raciais do Cefet, que tem formado muita gente. Nós dois somos... nós dois somos frutos daquilo ali também. Eu fiz o mestrado e o pós-doutorado também, e o Rufino foi um dos meus pós-doutores de lá também, nesse processo. Então, aproveitar o momento que a gente está encerrando, também lembrar as mesas que a gente vai ter. Às 16h20, teremos a palestra Onde a Diferença Mora? Afetos, Encontros e Educação, no Auditório Aquário. Teremos também um painel Educar é Incluir, Conexão Criativas entre Ciência, Diversidade e Inovação, aqui mesmo no Auditório Arena. E a troca de experiências STEAM, Conexões que Criam o Mundo no Cocriação. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos vocês, todas e todos, e pelo excelente painel que o Luiz Rufino nos apresentou aqui, pelas essas trocas, pelas construções. Muito obrigado, Luiz Rufino, mais uma vez, pela satisfação de dividir um momento contigo. Obrigado, gente. Junto.